2020 foi o ano do novo coronavírus. O vírus não chega a ser um ser vivo porque não tem respiração nem se reproduz sem parasitar uma célula, mas segue a lógica da evolução biológica. Em 2019, conseguiu infectar e se hospedar numa espécie animal com 7 bilhões e 800 milhões de indivíduos. O vírus adora uma viagem, uma praia, uma festa e uma muvuca. É aí que ele mais se propaga. O negócio do vírus é a luta pela sobrevivência. O verão, janeiro e fevereiro, até a vacina começar a funcionar, serão meses difíceis. A pandemia entra em 2021, serão necessários vários meses para controlar a doença com uma vacinação em massa. Além da pandemia, 2020 foi o ano da derrota do presidente Donald Trump por menosprezar o risco do coronavírus e de uma onda sem precedentes de manifestações pelo mundo inteiro contra o racismo e a violência policial. O Reino Unido deixou a União Europeia, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, agravadas pela negligência das políticas ambientais do governo Jair Bolsonaro, isolaram ainda mais o Brasil diplomaticamente. O país se tornou um pária da sociedade internacional. A China, uma superpotência cada vez mais agressiva e em ascensão, e a Índia tiveram seu choque mais violento e mortal em décadas na fronteira que disputam nas montanhas do Himalaia. Na antiga União Soviética, com o apoio da Turquia, o Azerbaijão foi à guerra para reconquistar o território de Nagorno-Karabakh, um enclave armênio no território azerbaijano. A guerra foi contra a Armênia. Mais de 6 mil pessoas morreram. O ditador Alexander Lukashenko enfrentou uma revolta popular ao fraudar mais uma eleição na Bielorrússia. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, iniciou uma guerra contra os rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigré, que controlam um governo regional, suscitando dúvidas sobre a legitimidade do Prêmio Nobel da Paz que recebeu em 2009 por fazer um acordo com a Eritreia. E a Argentina aprovou o aborto a pedido da mulher até 14 semanas de gravidez. Em 25 de maio, um policial da cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, sufocou até a morte o negro George Floyd, pisando com o joelho no pescoço da vítima durante 75 segundos, enquanto Floyd repetia: "Eu não consigo respirar". As imagens do assassinato correram o mundo, deflagrando uma onda de protestos antirracistas em dezenas de países. No Brasil, onde várias crianças morreram baleadas pela polícia no Rio de Janeiro, no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o negro João Alberto Freitas também foi morto diante das câmeras, neste caso por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. A herança maldita da escravidão e a luta contra o racismo foram uma questão central do ano. 4 anos e meio depois do plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia, em 30 de dezembro, o primeiro-ministro Boris Johnson assinou e o parlamento britânico ratificou o acordo comercial fechado na última hora com a União Europeia para manter o acesso do país ao mercado comum europeu, com que o Reino Unido tem cerca de metade do seu comércio exterior. O país saiu oficialmente da União Europeia em 31 de janeiro e o período de transição acabou neste fim de ano. O acordo mantém tarifa zero para o comércio de bens, mas prejudica o setor de serviços, que representa cerca de 80% da economia britânica. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou a intenção de convocar um novo plebiscito sobre a independência para sair do Reino Unido e voltar ao bloco europeu. 4 países árabes, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, estabeleceram relações diplomáticas com Israel numa manobra para isolar o Irã. Em 3 de janeiro, um ataque de mísseis americanos no aeroporto de Bagdá, capital do Iraque, matou o general mais importante do Irã, Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, braço armado da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior. Ele controlava mais de 60 milícias xiitas no Oriente Médio. A reação iraniana foi moderada e simbólica. Ao matar 20 soldados inimigos na região de Ladakh em 15 de junho, a China jogou a Índia nos braços dos Estados Unidos. A Índia já havia forjado uma aliança com o Japão e o Vietnã, também se aproximou da Coreia do Sul e da Austrália, numa manobra clara para contrabalançar o crescente poderio chinês. O governo indiano
também proibiu o uso de aplicativos chineses no país, atrapalhando o desenvolvimento tecnológico, uma das metas centrais do projeto do ditador Xi Jinping para tornar a China na superpotência dominante. A competição estratégica entre Estados Unidos e China não se altera fundamentalmente com a derrota de Trump. É uma disputa econômica, científica, tecnológica e militar pela supremacia mundial. Com a pandemia, a China deve ultrapassar os Estados Unidos em produto interno bruto em 2028, 5 anos antes do previsto. Se há um consenso em Washington, é na confrontação com a China. Até fevereiro, a economia e o mercado de trabalho em expansão nos Estados Unidos pareciam garantir a reeleição do presidente Trump. O ex-vice-presidente Joe Biden foi em 4º e 5º lugares nas primeiras eleições prévias do Partido Democrata. Começou a se firmar com a vitória na Carolina do Norte em 29 de fevereiro, graças ao eleitorado negro, e consolidou a candidatura na super terça-feira, 3 de março, quando ganhou em 10 dos 14 estados. Na eleição presidencial de 3 de novembro, Biden recebeu mais de 81 milhões de votos, 51,4%, contra 74 milhões de Trump, 46,9%. Biden conquistou 306 delegados no colégio eleitoral contra 232 do presidente. A ex-senadora californiana Kamala Harris tornou a primeira mulher a ser eleita vice-presidente dos Estados Unidos e a primeira de origem indiana e africana. Biden quer retomar o multilateralismo, se reaproximar dos aliados europeus, voltar ao Acordo de Paris sobre a mudança do clima, a Organização Mundial da Saúde, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos e talvez ao acordo nuclear com o Irã para congelar o programa nuclear iraniano. Biden quer assinar um acordo com a Rússia para prorrogar o 3º tratado de redução de armas estratégicas, as armas nucleares mais importantes. Esse tratado caduca em 5 de fevereiro. E a globalização está de volta. A parceria econômica regional abrangente criou, em 15 de novembro, o maior bloco comercial do mundo, formado por Austrália, China, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e os 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A China quer aderir ao que restou da parceria transpacífica abandonada por Trump no primeiro dia de governo. No fim do ano, a China anunciou um acordo de investimentos com a União Europeia. Em 1º de janeiro, entra em vigor a área de livre comércio da África com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Mas o que houve de bom? Que lições a gente tira da crise de 2020? Houve um resgate da democracia liberal, da ciência e da razão, dos melhores valores do iluminismo. Os demagogos populistas fracassaram no combate à pandemia. A China democrática, Taiwan saiu melhor do que a outra. Taiwan teve apenas 7 mortes. Ambas tinham a experiência da primeira SARS, a chamada gripe asiática, síndrome respiratória aguda grave, que matou 10% dos infectados. Mas, desta vez, Taiwan adotou uma estratégia de comunicação eficiente na base da transparência, dizendo a verdade para conseguir o apoio popular. Mostrou que a democracia liberal não é incompatível com a cultura chinesa. Governantes mulheres que decidiram apostar na ciência, em cuidar da população, conseguiram melhor resultado no combate à pandemia. As manifestações contra o racismo sem precedentes tomaram as ruas, a voz do povo, a força do povo nas ruas voltou a ser ouvida. A pandemia mostrou a necessidade de um sistema universal de saúde, de uma rede de proteção social para todos, sem exclusão digital. A renda única da cidadania foi adotada por alguns países europeus. Hoje é o último dia do ano, só volto a gravar em 4 de janeiro. Feliz 2022, porque 2021 ainda será um ano muito difícil, a proteção das vacinas não chega antes do meio do ano e a crise econômica e social tende a se agravar. Feliz ano novo.